dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos a esse domingo especial que tem sido muito importante para nós, cada um desses encontros que nós promovemos aqui pelas manhãs. Cada encontro é como se fosse um reencontro, até mesmo com as pessoas que nós não conhecemos ainda muito bem. Mas é um reencontro. Como nós ficamos tão isolados, né, por tanto tempo, cada abraço tem um significado diferente, né? Cada toque, cada olhar, cada olho no olho, né, nos dá um significado novo, um significado diferente. E eu desejei compartilhar com vocês, nesse dia, um pouco a respeito da paz de Jesus, da paz de Deus, do que é essa paz e como ela se estabelece em nossas vidas. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, 14, nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 14, verso 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Antes de eu iniciar, eu desliguei aqui, tá? E vocês estão me ouvindo bem, ok? Só para eu ter noção aqui, para a gente poder fazer esse diálogo de uma forma mais tranquila, né? Então, João 14, verso 1 ao 3 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo que fizeste aqui nesse dia. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e mentes através da sua palavra. Use as nossas vidas tanto no ouvir quanto no falar. É o nosso desejo, com agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, esse trecho, mais um dos trechos bem conhecidos por nós, muito lido nos devocionais, e praticamente faço dessa mensagem uma mensagem como um devocional. Essa é uma palavra do próprio Jesus falando aos nossos corações. Mas muitas vezes e muitas pessoas leem esse texto e elas ficam presas numa expressão. Quando diz que nos céus há muitas moradas e que ele vai providenciar um lugar para todos nós. Embora essa promessa seja intensa, importante, o que eu queria me atentar é no início da nossa leitura. Porque pensar nas moradas celestiais pode ser algo importante para nós, mas é algo que ainda vai acontecer. Nós queremos saber a respeito do que acontece agora. E Jesus, na sua fala, traz uma afirmação muito direta, antes de colocar a sua promessa na pauta. Ele diz: não se turbe os vossos corações.
Ou seja, Jesus não quer que os nossos corações fiquem inquietos, Jesus não quer que os nossos corações fiquem agitados, Jesus não quer que nós tenhamos o nosso coração num estado de ansiedade. Então isso soa para mim como uma ordem de Deus. Uma ordem que Deus dá para cada um de nós de não se deixar, se aprisionar pela ansiedade, pelas águas turbulentas. Então, se soa o meu coração como uma ordem, quando ouvimos essa mensagem e não damos a atenção necessária, acaba sendo uma desobediência. Desobedecemos uma ordem. E uma ordem simples, uma ordem tranquila, de paz do Senhor, dizendo para nós. Mas é interessante que quando as tensões começam a nos tomar, é só aí que nós damos a atenção que precisa ser dada. É só no momento que passamos por uma tensão ou sentimos as dores, da ansiedade no nosso corpo, e nós sabemos que a ansiedade ela traz diversos malefícios para a nossa consciência, para o nosso corpo, para o nosso coração, mas é só quando acontece, quando chega em nós as consequências, nós ficamos preocupados, e aí nós vamos correr atrás. E aí nós fazemos diversas perguntas. Por que eu fiz isso? Por que é que eu estou nessa condição? Por que é que eu agi dessa forma? Porque a ansiedade ela faz a gente tomar decisões erradas. A ansiedade coloca a gente num ambiente de discussões desnecessárias. A ansiedade nos leva, muitas vezes, num ambiente de ataque de pânico. A ansiedade, ela também cria, e eu tenho notado muito isso com as pessoas que converso, ela cria uma fobia social. As pessoas não querem mais se encontrar. Pasmem, nós passamos um período longo em pandemia, estamos num período pandêmico, e agora as pessoas entraram numa crise social. Elas estão tendo dificuldade de se encontrar, ou dificuldade no reencontro. E essa é uma das situações, falta de ar, taquicardia. E é por isso que cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso corpo, do nosso coração, é um fator importante e que requer a possibilidade de melhora da nossa qualidade de vida. Então, não obedecer à ordem de Deus, para nós é um erro. E aí eu faço a leitura, e aí não foi combinado, Eula? Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós temos que entender que antes de fazer alguma coisa, de tomar algum tipo de decisão, e até mesmo para evitar pecados, nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos perceber que o nosso coração, a nossa mente, precisa de um cuidado específico e que nós deixamos passar porque estamos preocupados com outras sensações do nosso corpo. Principalmente numa sociedade tão consumista, nós queremos refrigério através de um produto, nós queremos refrigério numa viagem,
Nós queremos refrigério num tempo específico em que nós preparamos um local com cheiro, com música. Nós desenvolvemos um centro estético para que nós possamos, né, ter de fato um encontro com o nosso equilíbrio. Mas não percebemos que está além da matéria, além daquilo que se possa ver. Está dentro do coração humano. E muitos dos nossos erros e das nossas falhas, elas são provenientes do nosso não cuidado. Por isso nós precisamos de Deus, e precisamos de um Deus que equalize o nosso coração, equalize a nossa fé. Precisamos de um Deus que nos mostre. É bizarro falar isso, mas nós precisamos que Deus nos dê a sensibilidade que Ele está provendo o pão. Um Deus que equalize a nossa fé e que nos mostre que tem pão na mesa. Ele está provendo todas as coisas. Nós precisamos dessa sensibilidade. E se não temos essa sensibilidade, compreendemos que precisamos de Deus e precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque é Ele que nos dará essa capacidade de compreensão, de sensibilidade, que Deus está perto, que Deus está cuidando de nós, que Deus está fazendo novas todas as coisas. Se nós não tivermos ou não dermos, né, essa abertura para que o Espírito Santo, né, se mova em nosso coração, nos dando entendimento, as nossas decisões, a postura, a nossa fala, como se comportar, nós precisamos disso, porque senão nos tornamos autorreferentes e achamos que tudo que dá na telha é o correto. Tudo que a gente acha, né, acaba se tornando certo, e não é por aí. Por isso, dentro de um ambiente de tormenta, de insensibilidade ou de dificuldade de discernimento do seu momento, Deus precisa ter acesso. Deus não vai usar ninguém cujo o coração vive agitado, vive em constante turbulência. Porque, como eu disse no domingo passado, quando você dialoga com uma pessoa que está com muitas turbulências ou está presa num ambiente de distração, ela não te ouve. Por mais que você tente falar com a pessoa, explicar uma situação ou dar um norte, ela não te ouve. Você já conversou com alguma pessoa que ela não ouve? Que ela tem dificuldade de ouvir? Já conversou com uma pessoa que só quer ser ouvida, mas não ouve? Muitas vezes pode ser que ela esteja nesse ambiente e precisa de cuidado, precisa de autocuidado. Mas é difícil dialogar com pessoas que não ouvem. E me parece que Deus tem esse movimento, Ele quer agir em nós e através de nós, mas só é possível se nós nos darmos a Ele essa possibilidade. João, capítulo 14, no versículo 27, Jesus nos traz uma promessa, a promessa aos discípulos, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então, lá no início, né, do capítulo, Jesus disse: não se turbe vosso coração, credes em Deus. E lá no final do capítulo, novamente ele repete, dizendo: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. E eu quero ler a mensagem do Eugene Peterson, que é da Bíblia, a mensagem. E ele diz assim: eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Eu vou, mas vocês não ficarão desamparados, vocês ficarão com plena assistência. É o meu presente para vocês. Sabe qual é o presente? A paz. A paz. Hoje no meu devocional de manhã, eu cantei um louvor do Gilberto Gil. A paz invadiu meu coração.
de repente me encheu de paz. É uma adoração de um Deus que invade o nosso coração, né? Como um gentleman, né? Ele não bate na porta, ele não dá pesada, mas ele vem como um gentleman. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Aí é uma decisão sua. Um gentleman. Um Deus que chega diante de nós com essa disposição de nos dar o presente. E um presente que nós necessitamos, a paz. Continuando a versão da mensagem, diz, não vos deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Não. Portanto, não fiquem deprimidos e não fiquem perturbados. Jesus repete essa mesma coisa no final do capítulo. Ele está dizendo, não se atemorize. Ele acrescenta, né, na frase, não se atemorize. E o temor, o medo, são ações que de fato nos distanciam de Deus. Eu não estou dizendo que o medo faz com que Deus fique longe. Não, Deus sempre está perto. O medo faz com que nós nos distanciemos da sensibilidade dele estar perto. Compreende? Então, a paz que o mundo nos oferece, ela depende de coisas externas. O que o cotidiano nos oferece e nos propõe como paz são dentro de uma experiência objetificada. Então, sempre quando nós buscamos a paz, nós dependemos de um espaço, de um momento, ou de um ambiente onde tudo ocorre bem. Por exemplo, uma viagem. Quando você busca a paz, a primeira coisa que você pensa é o quê? Tem gente que pensa no campo, tem gente que pensa na praia, né? E aí você vai para o ambiente da imaginação e fala, olha, aquele lugar, se eu estiver lá, eu vou respirar, vou ter paz. Tem gente que busca a paz em produtos. Precisa comprar, precisa ter. Se eu tiver esse sapato, se eu tiver esse celular, se eu tiver essa roupa, aí eu vou estar em paz. Entende que as coisas estão materializadas? E nós fizemos isso com a paz. Mas a paz que Jesus nos dá, ela não depende de coisas exteriores. Porque ela age no interior, dentro do coração humano. E é isso que nós precisamos compreender de uma vez por todas. Deus não está criando produtos, esferas ou atmosferas para que você sinta a paz. Por exemplo, você veio à igreja, a essa comunidade que nós chamamos de igreja. A igreja não são paredes, né? Não são as portas, mas a igreja é o ajuntamento de pessoas. Você é a igreja, eu sou a igreja. Quando nós nos reunimos, criamos uma comunidade de igrejas, né? E nesse ambiente, igrejas, nós corremos um risco de fazer desse ambiente um objeto de paz. Eu vou lá porque eu me sinto em paz. Quando eu saio de lá, eu estou em paz. Mas só aqui? Não, essa paz ela precisa entrar no seu coração de tal forma que venha a transcender todas as turbulências que estão diante de mim, de você. Por isso, essa paz de Jesus, essa paz que Jesus, a paz de Cristo, a paz que o Senhor nos oferece, essa paz ela existe quando não há nenhum problema, mas ela não deixa de existir quando você está num ambiente de muitos problemas. Compreende? Então, seja num ambiente que você está tranquilo, ali a paz do Senhor está. Mas se você estiver num momento de tribulação, de dificuldade, de grandes problemas, de grandes distrações, saiba que a paz do Senhor também está nesse lugar. Porque é isso que Ele nos oferece, uma paz que impacta o nosso interior de tal forma que
muda a nossa forma de perceber, de olhar, de agir, de pensar. Quando nós estamos num ambiente como esse, né, a Eula disse muito bem na abertura da nossa reunião, né, um tempo... Poxa, nem terminou o tempo pandêmico e nós já temos uma notícia de uma guerra, de rumores de guerras. E dentro desse ambiente é óbvio que a ansiedade, os temores, o medo, né, começa a mexer com os nossos corações. Não é esse tipo de presente que nós queremos. Mas parece que a realidade só está nos presenteando com essas tragédias. E como que nós vamos agir diante de tantas tragédias? Nós precisamos de paz. Nós buscamos paz. Mas onde nós vamos procurar essa paz? No shopping? Na CVC? Onde é que nós vamos procurar a nossa paz? Porque qual é o risco de você comprar aquele pacote? E quando você chegar lá, dá ruim, viu? Dá ruim. Eu tenho um carrinho antigo, assim, chama Twingo, ele é até engraçado o nome. E uma vez eu fui viajar com a Fernanda para o litoral norte de São Paulo. E aí nós fizemos uma viagem de 3 horas com o meu carrinho antigo. Quando nós chegamos na porta da pousada, o carro explodiu. Explodiu, fez uma fumaça branca, assim, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Explodiu a parte de arrefecimento do carro. E o carro parou, e eu ainda com a energia resiliente ali, eu estacionei e falei, deu muito ruim. E aí eu lembro que diante daquele problema, eu olhei para a cara da Fernanda, para mim, a gente é super estressado, né? Vocês conhecem, a gente fica assim, né? Não, mas a gente se estressa também. Eu falei, meu Deus, estava tudo bem, aquele dia maravilhoso, sol, a praia, tal. Eu falei, e agora? Perdemos a viagem. Mas, olhando para a situação, não tinha o que fazer. Depois procuramos peça, não tem peça no litoral. Aí um olhou para a cara do outro e falou, tem jeito, vamos buscar um guincho, vamos voltar para São Paulo. Mas e o nosso final de semana? E tudo que a gente tinha projetado? Não, eu falei, Fê, não, nós vamos ficar. Porque se há alguma coisa que a gente não consegue resolver, nós vamos ficar em paz. Então entende que a viagem poderia ser um caos? Mas não, a gente conseguiu aproveitar aquele momento, aqueles dias, e ainda tem história para contar, para se alegrar, né? O resgate do meu pai, ele deve estar lembrando desse momento, foi resgatar a gente lá. Mas a gente riu muito, se divertiu, porque foi um momento de aventura também, especial. A gente não lembra desse momento como um dia triste, mas como um momento de aprendizado e de mudanças, e, sabe, de equilíbrio que precisa estar dentro do nosso coração, sabe, equilíbrio emocional. Então, que paz é essa? É a paz que nós buscamos em Deus, porque Ele reina no nosso interior, Ele quer reinar no nosso coração, e de fato não depende se está tudo bem, não depende, porque a fonte dessa paz é Cristo. Essa pessoa, né, que se coloca na disposição de receber a Cristo, né, como fonte de paz, é uma pessoa que se permite as boas obras. É uma pessoa que se permite a viver um tipo de vitória. E eu costumo dizer que é a vitória sobre a morte. Vencer a morte em todos os seus ambientes. Não é só a morte física, mas é a morte que acontece ou que tenta impactar os relacionamentos. A morte que quer trazer confusão dentro das casas, das famílias. A morte que quer romper, né, o nosso avanço. Então, se nós buscarmos e darmos essa oportunidade de Deus desenvolver essa paz em nossos corações, de fato nós vamos vencer todo estado e toda manifestação de morte que nos advenha.
nós precisamos que o nosso interior receba de fato o bom pastor. E que esse bom pastor possa nos levar às águas tranquilas, que é o Salmos 23. Se você quer ter de fato uma vida e um dia vitorioso, e uma vida livre também de toda a ansiedade, como nós oramos, tire um tempo para Deus e permita que Ele acalme o seu coração e que Ele te leve a essas águas tranquilas, para que você saia para viver de fato, para que você saia para experimentar a vida com todas as notas, com todos os seus sabores e dissabores, independente do que irá acontecer. Dependa apenas e plenamente de Jesus, de mais nada. Que Deus nos abençoe. Essa é a minha oração, essa é a minha mensagem. E um norte para os nossos devocionais da semana. Que você possa equilibrar o seu coração para que nenhum mal se advenha. E que a sua casa receba influência da paz que está se desenvolvendo no seu coração. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que você tenha uma semana especial, abençoada, e que mais do que ter uma semana abençoada e ser abençoado, que você possa a partir disso ser um agente abençoador. Onde você colocar a planta dos seus pés, que ali a paz se desenvolva, a graça de Deus aconteça, que o amor, reative a esperança daquele que está perdido. Que você seja um agente missionário dessa fé. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Oremos a oração de Jesus, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja livre para dentro de nós. Que a paz que excede todo o entendimento repouse sobre os corações. Que nós possamos levar para os nossos dias um canto de paz, de amor, de equilíbrio, de refrigério, vindo do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.